aula. Bom, na semana passada, pessoal, nós estávamos falando sobre as práticas corporais e sobre o corpo na Idade Média, né? E a Idade Média ali que foi mais ou menos do século IV até o século XIV, né? Então durou aí uns 1000 anos, né? 1000 anos é muita coisa no que se refere à história da humanidade, porque a história da humanidade ela tem aí cerca de 4000 anos, né? Considerando os 2000 antes de Cristo com 2000 depois de Cristo. Então 1000 anos equivale a 25%, né? Considerando que o Império Romano também durou bastante, então só no período aí da antiguidade grega e romana, com o período da Idade Média, nós temos aí uns 3.500 anos de história, né? E o restante, né, para cá é o que a gente tem de menor, né? Que na verdade são ali uns 500 anos e pouco de história. Bom, eu vou pegar a minha apresentação aqui para compartilhar com vocês, e aí eu faço uma retomada da aula passada e vou conversando com vocês sobre a aula de hoje. Sabe? Dona, peraí que só. Pode chorar. Ixi, como é que você cai? Bom, então nós conversamos então sobre o corpo na Idade Média e o corpo na Antiguidade, né? Hoje nós vamos conversar sobre o corpo num outro período histórico, né? Que é o período histórico da Idade Moderna e Contemporânea. Então, nós vamos ver um pouquinho assim o que surgiu, né? A retomada em relação à aula anterior, né? E se vocês tiverem dúvida, por favor, podem me perguntar, pessoal. Na aula anterior nós vimos então que a ideia de corpo na Idade Média, ela estava fortemente relacionada à, à ideia, né, as concepções de corpo que eram trazidas pela Igreja, né? A Igreja Católica, ela tinha um forte poder de controle sobre o corpo, sobre os conhecimentos a respeito do corpo e sobre qualquer tipo de produção de conhecimento, né? Então, em virtude disso, meio que qualquer conhecimento que o ser humano estivesse disposto a buscar, ele teria que ser validado pela igreja, né? Então, o primeiro ponto aí a ser retomado é o controle do corpo pela igreja. Então, a igreja controlava até mesmo a intimidade dos casais para que eles não caíssem em práticas que pudessem ser consideradas pecaminosas, né? Isso, até mesmo as práticas, depois de casado, né? Que eu conversei com vocês na semana passada sobre as práticas sexuais. Eu esqueci de mostrar para vocês na semana passada sobre os cintos de castidade, né? A gente teve um período muito grande de guerras durante a Idade Média. Então, nesse período de guerras, era muito comum lá o dono da terra, né, o senhor feudal, quando ele saía para a guerra, ele colocava um cinto de castidade na mulher dele para que ela não tivesse relação com nenhum homem, né? E aí existem alguns modelos desses cintos de castidade pela internet, a gente consegue ver algumas coisas hoje. Eu vou tentar pegar aqui rapidinho. Consegui encontrar alguns aqui, ó. Então, aqui tem algumas, vocês estão vendo a tela aí, né? Então,
a descrição que eu passei para vocês na semana passada é que o cinto era de metal e ele tinha lá alguns orifícios, né, alguns orifícios dentados, né, que não permitiam, então, a quem estivesse usando esse cinto, ele ter nenhuma prática sexual, né? E assim, então, o marido tinha garantia de que a mulher não iria traí-lo enquanto ele estivesse na guerra, né? Aqui tem um exemplo, ó, pequenininho. Então, algumas dessas peças são consideradas peças, né? Aqui tem uma outra peça, ó, e aqui dá para ver a superfície dentada, né? São peças que realmente existiram e que são guardadas em museus. Essa aqui, por exemplo, está dentro de, um, de, um, de uma caixa protetora. Essa aqui é diferente, que essa aqui é do filme Mad Max, Estrada da Fúria, né? E lá, quando uma das noivas lá do Immortal Joe foge, aí ela corta o cinto de castidade, mas é nessa ideia de que só quem tinha a chave do cinto de castidade que poderia, então, ter a intimidade ali com aquela mulher, né? Para vocês terem uma ideia, né, do tipo de controle que se estabelecia sobre o corpo. Então, durante esse período também nós tivemos uma queda muito grande das práticas corporais. As práticas corporais elas acabaram caindo no que eu chamei semana passada, caindo em desuso, né? Elas passaram a não ser praticadas mais, porque práticas corporais com o objetivo de se exercitar ou se divertir passaram a ser considerados como fúteis, né? Como pecaminosas, porque elas visavam atender meramente o prazer corporal, né? Então, até mesmo o prazer a partir da atividade física era combatido, né? Então, o prazer combatido, então, como um pecado. Você não podia fazer nada que estivesse relacionado ao prazer, porque essa satisfação da carne era considerado, então, um ato pecaminoso. E um período também que é identificado como o obscurantismo intelectual, né? Por isso que ela é chamada de Idade das Trevas, né? Porque qualquer tipo de conhecimento a respeito da realidade, ele tinha que passar pela autorização da igreja. E a igreja, ela tem uma determinada maneira de explicar a realidade. Então, a maneira da igreja de explicar a realidade, ela é um pouco diferente de outras formas de conhecimento. Então, nós temos o conhecimento religioso, que é uma forma de conhecimento reconhecido, mas nós temos também o conhecimento filosófico, que surge lá com os gregos, nós temos o conhecimento científico, que vem a surgir um pouco depois, né, especificamente com o método científico, e que eles às vezes diferem na maneira como explicam a realidade. Então, essa ideia de que o homem foi criado por Deus, que o mundo, né, e tudo que nele há foi criado por Deus, é uma explicação muito específica do conhecimento religioso. E que às vezes o conhecimento científico ou conhecimento filosófico tem outras formas de explicar. Aí vocês até poderiam pensar assim: ah, não, mas é claro que o mundo e tudo que nele há foi criado por Deus. No entanto, essas explicações elas acabavam também esbarrando em outras que não necessariamente correspondiam à realidade. Por exemplo, a ideia de que a Terra era redonda foi uma ideia que afrontou muito a Igreja na Idade Média. Então, aqueles que diziam que a Terra não era que a Terra não era plana, que a Terra era redonda, eles foram perseguidos pela Igreja, né? E também e aí em função disso, né, a afirmação de que a Terra, por ser redonda, se você navegasse para oeste, você conseguiria chegar no leste, ela foi fortemente combatida pela Igreja como uma heresia, como uma afronta ao conhecimento religioso. A outra ideia também de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol era o centro do universo, ela também foi muito, muito combatida pela Igreja, né? Porque ela contradizia completamente aquilo que a igreja dizia ser a verdade sobre a explicação sobre o mundo. Então a igreja, como ela já tinha a verdade, ela não necessitava fazer nenhuma pesquisa, nenhuma reflexão. A igreja, até hoje, ela opera dessa forma, ela já tem a verdade, ela já tem todas as explicações que ela precisa. Então não precisa estudar, não precisa refletir, não precisa discutir. Está tudo na Bíblia, é só você ir lá, iluminado pelo Espírito Santo,
e interpretar o que está na Bíblia e poder falar para as outras pessoas, né? Hoje eu percebo que há uma banalização disso, né? Qualquer um hoje diz que fala em nome do Espírito Santo. Esse é um risco muito grande. Porque imagina, quando você diz que fala, que o Espírito Santo cantou a pedra no seu ouvido, se você estiver errado, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu, como cristão, acho que é uma banalização disso. Eu acho que deveria se ter mais cuidado, né? Respeitar o mandamento e não dizer que está usando o nome de Deus em vão, né? Mas entre o que está na Bíblia e entre a maneira como os cristãos vivem, há uma diferença muito, muito grande, né? Bom, na aula de hoje, especificamente, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre as representações de corpo, né, sobre as maneiras como o corpo foi pensado durante a Idade Moderna e durante a Idade Contemporânea. Nós vamos tentar compreender um pouco como o corpo e as práticas corporais foram tratados durante esse período, né, principalmente ali do século XVI para frente, né, de 1501 para frente. E nós vamos tentar relacionar o trato ao corpo e também as práticas corporais durante a Idade Moderna e Idade Contemporânea aos outros períodos da história. Vamos tentar comparar um pouco com os períodos anteriores e vamos tentar trazer um pouco aqui para a nossa realidade para ver se a gente consegue compreender, tá? Vamos fazer uma contextualização rápida, então, do que foi a chamada Idade Moderna, né, que veio depois da Idade Média. A Idade Moderna ela teve início, então, já no século XIV, né, com o advento do Renascimento. Século XIV, pessoal, ele é de 1301 para frente. Às vezes, quando a gente fala século XIV, a pessoa pode pensar que são os anos de 1400. Mas não, na verdade, a gente tem aí o século XIV de 1301 para frente, né? Ela foi marcada por movimentos de valorização do conhecimento científico em detrimento ao conhecimento religioso. Então, assim se iniciou um processo, né, de busca por outras formas de explicar a realidade, outras formas de se organizar socialmente e até mesmo outras formas de viver a religião, né? Como a gente conversou na semana passada, um pouquinho depois do início da Idade Moderna, aí vai surgir a chamada reforma, né, que é a busca, né, a reforma protestante, né, que é a busca pela qual alguns cristãos tinham de viver a religião sobre uma outra forma que não fosse aquela que era pregada pela Igreja Católica da época, né? Uma comparação que é legal, eu acho que se o Papa Francisco, né, esse Papa atual, que eu gosto demais desse Papa, eu acho ele uma personalidade admirável. Se o Papa Francisco voltasse no século XIII e falasse lá o que ele fala sobre a igreja hoje, o Papa Francisco seria queimado na fogueira, né? Mesmo sendo da igreja católica também. Então, para vocês terem noção do nível de autoritarismo que a igreja católica tinha. O padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, eles não teriam nenhuma possibilidade de serem lideranças religiosas católicas, né, durante o período da Idade Média, né? O padre Júlio Lancelotti, então, nem se fala. 3, né? O corpo ele passa a ser objeto de estudos e experiências, né? Então, tudo que não se pôde fazer em relação ao corpo durante a Idade Média passa a ser feito a partir do início da Idade Moderna, né? Então, nós temos, por exemplo, os estudos de anatomia, por exemplo, né? Muito útil aos médicos para investigar as partes do corpo e que não podiam ser feitos na Idade Média porque estariam profanando a casinha do Espírito Santo, agora eles encontram maior liberdade, né, para serem executados. Então, o conhecimento sobre o corpo humano, sobre os estudos de fisiologia, de anatomia e fisiologia, eles cresceram muito nesse período, né? A orientação, né, em relação ao ser humano, ela passa do teocentrismo, né, que é o Deus como centro do universo, para o antropocentrismo, né? A ideia de antropocentrismo está relacionada ao homem como centro do universo. Então, se vocês quiserem anotar isso no caderno, não sei se vocês fazem anotações, seria legal vocês anotarem o significado, né? Então, que teocentrismo é Deus, tel é Deus, né? Deus como centro do universo,
E o antropocentrismo, né? O antro aqui está relacionado ao homem, antropocentrismo como o homem como centro do universo. E 5, né? As práticas corporais, elas passam a ser vistas como uma forma de disciplina do corpo, como uma forma de o sujeito estabelecer um controle sobre o corpo. E elas eram prescritas de uma forma muito rígida, né? Existiam aqueles que iam dizer como nós tínhamos que nos exercitar, né? E quando se dizia como exercitar, esse como exercitar era passado de uma forma muito rígida. Então, essa aqui é só contextualização, pessoal. Algum ponto, alguma curiosidade ou dúvida que vocês gostariam de tirar até esse momento? Eu sinto vocês um pouco tímidos ainda, pessoal. Podem perguntar, tá? Esse período aqui, principalmente da Idade Moderna e Contemporânea, é um período um pouco mais complexo. Então, perguntar qualquer coisa que vocês não tenham entendido direito, ninguém aqui vai ficar pensando, como que não entendeu isso? Eu vou repetir quantas vezes. A minha maior preocupação é que vocês realmente compreendam como que o tratamento ao corpo veio se modificando ao longo do tempo, tá? Então, eu vou passar adiante, então. Vamos lá. Aí vem, então, pessoal, o chamado Renascimento, né? E aí o Renascimento, ele tem uma importância bem legal. E por quê, né? Renascimento, né? A ideia de Renascimento foi um importante movimento, né? Um movimento de ordem artística, cultural e científica, né? Que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ele teve início no século XIV e se estendeu até o século XVII. Aí que nós temos algumas obras, né? O Davi, né? A escultura Davi. Quando vocês olham para a escultura do Davi, ela lembra alguma coisa a vocês? Essa é uma escultura, pessoal, que foi feita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quando vocês olham para ela, assim, as características dessa escultura, vocês lembram de alguma coisa que a gente já estudou? Da Grécia Antiga, a pessoa mostrava o corpo, o Muito bem, abdômen. Antônio. Isso daí mesmo. Muito bem, Antônio. Você foi lá na raiz da questão. Então, é por isso que se chama Renascimento, né? Porque depois de 1000 e tantos anos, a cultura helênica, né? A cultura da antiguidade grega, ela renasce, né? Então, começa a haver uma nova valorização do corpo. Então, a escultura do Davi, ela é uma escultura muito parecida com as esculturas da Grécia Antiga. Eu fico pensando, pessoal, na habilidade que um sujeito tem para, sem muito recurso tecnológico, esculpir um negócio desse numa perfeição dessa. Né? Deixa eu pegar uma curiosidade rapidinho aqui, porque me fugiu a mente. Agora eu quero saber exatamente qual o tamanho dessa escultura. Olha, tem 5,17 metros de altura, pessoal. Então, imagina, eu acho que eu vou encontrar alguma imagem aqui que mostra ela grande, sabe? Dentro do espaço onde ela é exposta hoje. Aqui, ó. Aqui tem a proporção dela para as pessoas. Estão conseguindo... Espera aí que eu esqueci de compartilhar, né? Vocês não vão ver nunca se eu não compartilhar, né? Então, olha o tamanho dessa escultura comparado com as pessoas. Pessoal. Então, imagina o nível de habilidade, o nível de genialidade desse sujeito para fazer uma escultura dessa, cara. Então, é perfeita a escultura. E ela lembra muito, então, aquelas estátuas gregas, né? A nudez do corpo, né? A maneira, esse corpo meio saradinho aqui, com o abdômen aparecendo e tal. Então, é um renascimento da cultura helênica, né? A cultura grega antiga foi uma referência para os renascentistas, né? Aqui, né, a gente tem o Homem Vetruviano, do Leonardo da Vinci, né? Então, o nome dessa imagem é Homem Vetruviano, que também é um corpo sarado, é um corpo
nu também. Então, isso mostra um movimento que foi chamado de dessacralização do corpo. Então, a sacralização do corpo tinha a ver com a ideia desse corpo sagrado concebido pela Igreja. Então, para que esse corpo fosse estudado e retratado na Idade Moderna e Contemporânea, ele teve que passar por um movimento de dessacralização, ou seja, do passar do plano sagrado para o plano não sagrado. Quando vocês olham para essa imagem do homem vitruviano aqui, vocês identificam alguma curiosidade? O jeito dos músculos? Além do jeito dos músculos. Detalhes da imagem mesmo, não um detalhe artístico, não, mas vocês olham e falam, mas peraí, por que isso está aqui? Qual é a pergunta? Oi? Qual a pergunta? Não, quando vocês olham para essa imagem do homem vitruviano, vocês identificam alguma coisa que vocês acham estranha ou curiosa? Por que os caras têm a parte genitália exposta? É porque é uma tentativa, né, de retomar a cultura grega, onde o corpo é visto como algo natural, né? A nudez do corpo aqui não é uma coisa nem boa nem ruim. O corpo é isso aí que a gente está vendo. Então não deveria haver um pudor, uma vergonha em nós olharmos o corpo da maneira que ele existe naturalmente, né? Então aqui tem um interesse artístico e científico. No interesse artístico e científico, a nudez é só um detalhe, cara, né? Então, a Faculdade do Futuro, por exemplo, ela tem cadáveres, né? O termo correto é cadáver. Pelo amor de Deus, nunca se refiram ao cadáver como defunto. Senão vocês vão comprar uma briga gigante com o professor de anatomia, porque é considerado um desrespeito, né? Porque o cadáver, ele é um ser humano, né, que viveu mesmo, mas que de alguma maneira ele foi repassado, né, depois da morte, para que outras pessoas o estudassem e aprendessem a partir dele. Então tem todo um conjunto de comportamentos aí que são considerados comportamentos éticos, né, para você ir lá manipular o cadáver. Então você vai chegar lá, você vai ver o cadáver de um homem, normalmente, né? A maioria dos cadáveres disponíveis para estudo são de homens e tem lá a genitália. Então, em algum momento, por exemplo, quando você estiver estudando, às vezes você vai ter que manipular, dependendo da área de formação. No nosso caso, não tanto. No nosso caso, fica muito na estrutura muscular e esquelética. Manipular a genitália do cadáver. Só que se isso for visto como uma coisa que envolve vergonha, que envolve erotismo, então isso inviabiliza o próprio aprendizado sobre as questões, né? Imagina se um médico que é ginecologista, por exemplo, toda vez que ele vê uma mulher na frente dele, ele pensar nela com erotismo, ele não vai conseguir atender a mulher. Imagina se um médico, um proctologista, né, que é o sujeito que faz os exames de próstata no homem, se ele, toda vez que ele vê um homem na frente dele, ele for imaginar isso com erotismo, cara, não tem trabalho que resista a isso. Então, você precisa separar as coisas, né? Então, a nudez ela é retratada como a natureza do corpo. O corpo é isso aqui, né? Então, não deveria haver nenhum motivo para na arte, no conhecimento, na cultura, o corpo ser compreendido de uma forma vergonhosa, tipo assim, vamos cobrir isso aqui porque isso vai causar um sentimento ruim. Aquilo que existe naturalmente não deveria causar nenhum tipo de sentimento ruim, né? Eu queria que vocês prestassem atenção, né? Aqui é claro que você tem 4 braços e 4 pernas, mas é só para expor o corpo num plano diferente, né? Então, ao Seria colocar... tipo para representar o homem em movimento? Não só. Aqui é só a ideia de criar planos diferentes, né? Então, quando os braços estão elevados, as pernas estão mais abertas, né? A ideia do artista era demonstrar planos de visão diferentes. Mas vocês repararam aqui que existem pequenos cortes? E esses Sim, cortes agora que eu vim estão reparar. colocados, esses cortes estão colocados em lugares bem específicos, né? Então, você tem um corte no ombro, você tem um corte no cotovelo, outro corte no pulso, um corte no pescoço, um corte aqui na linha de quadril, outro corte aqui na linha de joelho, né?
Então, durante o período em que o Da Vinci produziu isso aí, havia uma obsessão muito grande para estudar o corpo por definir uma espécie de anatomia das proporções, né? Então, o pessoal deu uma viajada na maionese, né? Então, a gente pode se sentir no direito de dizer que o Da Vinci também deu uma viajada na maionese, em que se acreditava, por exemplo, que para um ser humano ser anatomicamente harmonioso, bonito, né, esteticamente equilibrado, a cabeça tinha que ter uma medida proporcional à outra parte do corpo, né? A perna tinha que ser mais ou menos proporcional a uma outra parte do corpo, né? Então se desenvolveu uma linha de pensamento chamada de, que a gente poderia chamar aqui grosseiramente, né? Não é nada oficial não, tá, pessoal? De anatomia das proporções. Então, o sujeito que tinha os braços muito grandes, por exemplo, não era considerado um sujeito bonito, né? O sujeito que tinha o tronco, as pernas muito desproporcionais em relação ao tronco, não era considerado um sujeito bonito. Então, aquela ideia da normalização, né, do que é bonito, do que é feio, vem muito desse período da história, né? E essa imagem aqui do homem vitruviano com esses cortes ajuda a explicar um pouco disso, né? Então, o tronco, por exemplo, ele tinha que ter tantas vezes o comprimento da perna da perna ou da coxa, né? Pode falar, Antônio. Então, a época do Renascimento foi uma grande revolução, que foi a partir dali que eles passaram a estudar mais sobre o corpo. E hoje em dia, a gente estuda o corpo para fazer uma análise dele. A pessoa pede para fazer a posição anatômica, que já dá para ver quase todos, dá para ver parte do corpo inteiro, sabe? Sim, sim. Dá para dividir cabeça, tronco, membros, Exato. tudo. Grande parte do que nós temos hoje como conhecimento fisiológico e anatômico, o Antônio, surge nesse período. Os gregos antigos, eles já faziam alguns experimentos, né? Então, você tem lá considerado que é o pai da medicina, que é o Hipócrates, né? Ele vem lá da Grécia Antiga, não foi na Idade Moderna. Mas grande parte do conhecimento que nós temos hoje de anatomia e fisiologia são conhecimentos que foram produzidos durante a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna ela também foi muito influenciada pelo movimento chamado iluminista, né? Só que em uma época um pouco diferente, né? E como como a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas, né? A Idade Moderna e as modificações que vieram depois, né? Foi chamado o século das luzes, né? Depois lá no século XVIII, que veio iluminar toda a escuridão que havia. O único cuidado que eu quero que vocês tomem aqui nessa transição é o seguinte, pessoal. Às vezes, um determinado período da história, ele não termina para dar origem ao outro. A coisa não é tão exata assim. Então, para vocês terem uma ideia, a Idade Média, ela acabou no século XIV, né? Só que algumas características, como o poder da igreja, perseguição aos chamados infiéis, durou até o século XVI, até o século XVII, né? Até 1600 e alguma coisa. Então, até 1600 e alguma coisa, nós ainda tínhamos pessoas sendo queimadas na fogueira, para vocês terem uma ideia. Aí vocês podem pensar assim, ué, mas a Idade Média não acabou lá em 1300? Então, como que em 1600 a gente ainda tinha perseguição da igreja? Justamente porque a transição de um período para o outro, ela não é tão exata assim, né? Tipo assim, 2020 é uma coisa, 2021 é outra já. Não é bem assim que a história funciona, né? Então, há um momento de transição, só que alguns acontecimentos são considerados como demarcadores do fim da Idade Média, né? Que são as grandes navegações, né? A queda do poder da igreja, a queda do feudalismo, né? Então, apesar da Idade Média chegar ao fim, algumas características desse período ainda demoraram a desaparecer. Compreendido isso? E a terceira imagem que eu tenho aqui, né, nem dá para dizer que é a mais famosa de todas, porque eu acho que todas aqui são famosas, né? Em algum momento a gente acaba vendo elas, né? Só que às vezes a gente não tem o conhecimento para reconhecer elas. Hoje eu acho que se vocês olharem para o Davi,
vocês vão pensar, puta merda, essa estátua tem 5 metros de altura, cara. Vocês vão poder dizer isso para alguém. Quando vocês verem um homem vetruviano, vocês vão poder explicar para alguém, né? Tem muita tatuagem, por exemplo, com essa imagem, vocês vão poder dizer, falar assim, olha, esses cortes aqui, eles representam mais ou menos a anatomia das proporções consideradas ideais para um corpo ser considerado bonito, harmonioso, em relação aos demais. Aí a Mona Lisa, sim, né, fica muito conhecida. Quando vocês olham para a Mona Lisa, vocês pensam o quê? É uma obra do Da Vinci. Outra obra do Da Vinci, né? Mas o que vocês pensam a respeito dela? Pois eu penso a história dela. O que mais? O que vocês conseguem identificar olhando para essa imagem? É bonito. É bonita enquanto obra ou é bonita enquanto mulher? Acho que como mulher, obra, Eu tudo, acho. essa mulher é foda. Concordo com o Antônio. Mas a beleza Ela dá dessa uma mulher aí é referência. igual ao tipo de beleza que a gente fala hoje? Não. Igual hoje, não. Qual que é a Hoje é diferença? outra coisa. Se fosse hoje, você ia falar que ela tem um rosto mais gordinho. Né? Exato, mas olha as mãos dela também, são mãos gordinhas, né, para os padrões de hoje. Se você fizer uma avaliação grande física também, né? Gordinha, né? se você fizer uma avaliação física nela, ela não é gordinha, né? Ela é uma mulher que tem um perfil corporal diferente. Vocês vão entender isso quando vocês cursarem a disciplina de medidas e avaliação, né? Ela tem um perfil mais endomorfo. Acho que é endomorfo mesmo. Depois, como não sou eu que trabalho com medidas de avaliação, não vou me sentir na obrigação de saber exato. Mas que, por exemplo, o perfil ectomorfo tem a ver com o sujeito que tem mais os ossos aparentes, então um sujeito bem magro, né? O perfil mesomorfo, né? Na verdade, o da Mona Lisa, endomorfo, não. O perfil mesomorfo é esse perfil do Davi aqui, que é um perfil mais atlético, ele tem mais os músculos aparentes. E o perfil da Mona Lisa é um perfil mais endomorfo, né, que ele não tem nem os músculos nem os ossos aparentes. Mas o que a gente chama de ser gordo é obesidade, sobrepeso e obesidade grau 1, grau 2 grau 3, né? A obesidade grau 3 é aquela obesidade mórbida que o sujeito não consegue nem sair da cama mais sozinho. A Mona Lisa não é isso, né? A Mona Lisa talvez nem o sobrepeso ela teria, né? Só que é um perfil mais arredondado do que os perfis considerados bonitos hoje, né? Então, se um artista fosse pintar uma obra hoje, e retratar uma mulher considerada bonita, talvez fosse a Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen é muito diferente da Mona Lisa, né? O que isso mostra para a gente, pessoal? Os padrões de beleza vêm mudando? Ah, exatamente, cara. Parece que você leu o pensamento aqui, parece que você foi na aula antes da aula acontecer. E se a gente fosse ter uma aula somente sobre padrões de beleza, a gente ia ter muitos outros tipos de mulheres, né? Então, a Mona Lisa foi pintada lá no século XVI, para vocês terem uma ideia, né? Na época que o Brasil estava sendo explorado aqui por Portugal, né? Início da exploração. Se a gente considerar o padrão de beleza já do período vitoriano, né, da Rainha Vitória na Inglaterra, né, que é o final dos anos de 1800, a gente tem um outro padrão de beleza que não é esse aí. Se a gente considerar os anos de 1950, 1960, né, que é a Marilyn Monroe, né, todo mundo conhece ela por aquela cena do vestido levantando e ela segurando, ela já é um padrão de beleza diferente desse da Mona Lisa. Se a gente considerar o início dos anos 2000, né, onde a Angelina Jolie era considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, é um perfil muito diferente desse aqui. E hoje a Gisele, né? A nível mundial, a nível brasileiro a gente tem alguns exageros vez ou outra, né?
E aqui no Brasil, os padrões de beleza eles vão mudando mais rapidamente do que no restante do mundo, né? Hoje, por exemplo, você perguntar qual era o nome das mulheres fruta, né? Mulher melão, mulher melancia, tá? Praticamente ninguém sabe mais, porque é uma coisa que veio, ocupou um determinado espaço na mídia, nas discussões, mas que rapidamente desapareceu. Então, quando a gente fala de padrão de beleza é algo muito transitório, né? Então, ele muda muito rapidamente. Então, esse que é o problema dos padrões, né? Logo, eles caem por terra e, e por isso que não faz muito sentido a gente correr atrás deles, né? Mas aqui no Brasil a preta está se destacando, não tá? O que está se destacando? A preta. Eu acho que foi até errado falar. A Por preta, quê? tipo A assim, a morena, a mulher morena, preta? a morena, A mulher preta? Não, a negra. preta. Não, não, pessoal, eu estava estudando isso esses dias, só para vocês ficarem tranquilos com Negro a que é, que é nomenclatura. de. Que Só se para vocês sente ficarem ofendido. tranquilos, quando vocês forem falar da cor da pele, vocês podem falar que a cor da pele é preta. Vocês não estão sendo maldosos, racistas por causa disso. Quando vocês forem se referir, aí, por exemplo, eu vou falar assim, pessoas de pele preta estão numa determinada situação. Então, vocês podem usar esse termo tranquilamente, tá? Isso não é racismo, não. Só que, mesmo entre os indivíduos de pele preta, existem aqueles que preferem ser chamados de um jeito ou de outro. Quando você vai falar as pessoas ou grupo de pessoas, aí você pode utilizar o termo negro. Só que um determinado grupo de pessoas considera que a palavra negro, né, vem de um vocábulo africano chamado nigor, que ele representa coisas ruins. Então, se algum dia vocês passarem por algum constrangimento em relação a isso, pessoal, assim, me desculpe, mas eu não sabia, a partir de agora eu vou passar a usar o termo que é menos ofensivo para você, não tem problema nenhum, humildemente reconhecer. Mas a cor da pele é preta, hoje, pelas discussões mais recentes. Fala, Antônio. Não, pelas as discussões que eu vi, eu olho muito sobre isso, para não ofender ninguém. Por isso que eu usei o termo preto, porque quando a pessoa vai se falar de uma coisa boa, e assim, ela vai usar o preto. Negro remete à escuridão, a algo ruim. Então é Sim, por isso que eu uso o termo preto. A gente, quando vai falar de alguma coisa boa, é por isso que ele diz, eu prefiro ser chamado de preto, porque preto remete a uma coisa boa. Já negro, não. Negro remete já à escuridão, uma coisa ruim. então, mas ao mesmo tempo, Antônio, quando a gente fala assim, a coisa está preta. Então, tá vendo como que o preto também é utilizado para coisa ruim? O termo, vamos dizer assim, eu odeio falar de politicamente correto, mas o termo mais científico seria afrodescendentes, né? Mas eu também não gosto muito dele. Então, quando a gente fala de cor da pele, aí pode usar preto e pardo. Eu me considero pardo, né? Eu não acho que eu sou branco, né? Porque eu acho que a minha pele é mais escura do que a pele daquelas pessoas que são consideradas brancas, né? Eu acho que se eu vivesse no período lá em que a escravidão esteve em alta, eu não seria considerado uma pessoa branca, mas possivelmente eu também não seria considerado negro, né? Porque a pele não é tão não tem tanta melanina para poder ser considerado uma pele preta. Então, cor de pele, pretos, pardos. Né? Quando a gente for falar assim, desse grupo de pessoas identificados nessa nomenclatura, a gente pode usar o termo negros, que a gente não vai ter tanto problema com isso, mas a gente pode estudar um pouquinho mais a fundo. Mas vai ter um momento na disciplina que a gente vai ter que discutir isso, pessoal. Aí a gente vai ver que esses termos são utilizados hora de um jeito, hora de outro. Aí quando a gente chegar lá para discutir isso, que vai ser daqui umas 3 semanas, por exemplo, aí a gente vê uma orientação mais adequada, aquela orientação, por exemplo, que vem do movimento negro, né, que aí vai ter uma relevância um pouco maior. Mas ok, ó, vocês identificaram tudo que precisava aqui, né? Primeiro, Davi retomando aquela ideia de corpo lá da antiguidade grega, né? Então, representando o renascimento da cultura grega, o homem vitruviano com essa coisa da anatomia das proporções, e a Mona Lisa, né, ajudando a gente a compreender aqui que os padrões de beleza mudam ao longo do tempo,
Bom, então, o que eu já falei aqui de renascimento, né? Vamos passar adiante, né? Então, depois do renascimento, pessoal, algumas características que podem identificar esse período e que acabam também ajudando a gente a compreender um pouco melhor esse período da história e tudo aquilo que ele representou. Bom, a primeira característica que eu elenquei aqui para a Idade Moderna é que a Idade Moderna ela se consolidou, né, ela se firmou com a expansão marítima da Europa, ou seja, com as grandes navegações. As grandes navegações, elas começaram a ter sucesso principalmente com a descoberta do Novo Mundo, as Américas, né? Principalmente com a chegada do europeu nas Américas em 1492 e depois 1500 aqui no Brasil, né? Nesse período, nós temos início, então, dois movimentos, né? Um movimento de colonialismo, né? De estabelecimento de colônias europeias nas Américas e também na África, e também nós temos um movimento de mercantilismo, que é um movimento forte de trocas comerciais, né? Só tomar uma água aqui. Outra característica da Idade Moderna é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela foi um movimento reformista, né, que buscava mudanças, né, mas um movimento reformista cristão, né, e que foi ali mais ou menos iniciado por volta do século XVI, né, e liderado pelo Martinho Lutero, né, representando um grupo muito grande de pessoas que estavam insatisfeitos com a forma como a Igreja Católica lidava com o ser cristão e com a vida a partir do cristianismo. Ele, então, a principal contribuição dele, né, ficou simbolizada pela publicação das chamadas 95 Teses, né, lá em 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né? O castelo de Wittenberg é uma igreja localizada na Alemanha, tá? Então, nesse ponto aí de partida aí das 95 teses, o Lutero ele acabou se tornando conhecido, né, como ele fez um protesto contra a forma como a Igreja Católica organizava as questões, né? Então, nesse protesto ele questiona, né, uma série de questões a respeito da maneira de ser cristão. Então, por isso que esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. E uma coisa que veio a partir da Reforma Protestante foi a tradução da Bíblia, né, do latim para o alemão, permitindo que muitas outras pessoas pudessem acessar diretamente o conhecimento, né, diretamente o conhecimento considerado sagrado. Porque antes só os padres que tinham formação em latim poderiam acessar e poderiam, então, disseminar o conhecimento religioso, né? Então, o Lutero teve essa importância aí fantástica em permitir, então, que houvesse esse acesso ao conhecimento religioso. Uma outra característica, né, desse período da Idade Moderna é a chamada formação do absolutismo, né? A formação do absolutismo ela está diretamente relacionada à reforma protestante, né? A gente poderia dizer que ela está até ligada, né? Porque a Igreja Católica não gostou muito do que o Lutero fez. Então, ela reage a isso com a chamada contra-reforma, né? E dá para dizer que a formação do absolutismo é, na verdade, uma consequência direta da reforma protestante, né? Então, o chamado absolutismo, ele foi um sistema político, né, organização social, né, que defendia o poder absoluto do rei, do monarca. Então, absolutismo, poder absoluto, né? Foi nesse período aí, principalmente, que a igreja ajudava a justificar uma determinada autoridade política, né? Um determinado rei. Então, o sujeito era rei em nome de Deus. Se você questionava o reinado dele, você estava questionando diretamente a Deus. Então, você era um herege, você era um infiel, você merecia morrer na fogueira por causa disso. Mas aí, então, essa formação do absolutismo
ajudou a formar o que foi chamado de estados nacionais, né? Então, os estados nacionais modernos, como França, Inglaterra, Espanha, até mesmo a Alemanha, partiram muito desse movimento de absolutismo, né? Os reis tendo esse poder absoluto, né? O quarto, a quarta característica desse período de mudanças aqui da Idade Moderna está na Revolução Inglesa e na Revolução Francesa. São duas revoluções de ordem completamente diferentes, tá? A Revolução Inglesa, ela foi uma revolução de ordem tecnológica, tá? Essa ordem tecnológica, ela teve muito a ver com o crescimento de poder de um determinado grupo, né? Vou imaginar a sociedade ali nesse período, né? A sociedade ela era composta pelo rei, né? Pelo monarca, que tinha o poder absoluto. Depois dele, né? Depois da nobreza, a gente tinha a igreja, né? Que tinha também um grande poder, né? Depois nós tínhamos o exército, né, o poderio militar, e depois que meio que ali formavam aqueles que viviam dentro dos castelos, né? Até usei na semana passada para vocês a imagem do xadrez, né, para poder simbolizar isso, né? Então, aquele sujeito, o comerciante, por exemplo, ele não pertencia a nenhum desses grupos. Ele não era nobre, ele não era dos militares, ele não fazia parte da igreja. Só que com o crescimento, né, do mercantilismo, que nós vimos aqui no item 1, esse grupo começou a se enriquecer. E como nós sabemos, em qualquer período da história, dinheiro é poder. Então, com o crescimento dos comerciantes, né, chamada burguesia, eles começaram a cobrar algumas modificações e começaram a ficar muito insatisfeitos com a maneira como a sociedade estava se organizando, né? E então a primeira revolução, chamada de Revolução Inglesa, ela ocorre lá pelo século XVII, né? E foi um dos principais acontecimentos, né, da Idade Moderna. Ela foi considerada a primeira das grandes revoluções desse período, né? E com ela, né, a gente tem um processo da revolução, a burguesia da Inglaterra, né, principalmente os comerciantes que ganharam dinheiro com o mercantilismo, né, principalmente a partir de pressões que eles exerciam no parlamento, né, lá no parlamento inglês, eles conseguiram começar a combater esse Estado absolutista que eu falei anteriormente. Eles começam a questionar, como assim o rei tem poder absoluto? Né? Então, eles conseguiram combater o Estado absolutista lá na Inglaterra e começaram a formular, né, uma estrutura política um pouco diferente, que não tivesse tão centrada no rei, mas que fosse dividida com o povo, né? E que isso acabaria culminando, então, com a chamada monarquia parlamentarista, que é mais ou menos o que a gente tem na Inglaterra hoje. Você tem a rainha da Inglaterra, todo mundo respeita a rainha da Inglaterra, mas a política inglesa não é definida pela rainha, ela é definida pelo parlamento. Então, a gente tem aquele cara com aquele cabelo muito engraçado, né, o Boris Johnson, que ele é que toma muitas das decisões. Há um pacto, né, de que a rainha não pode falar das decisões políticas, ela não pode dar opinião, né, porque se ela dá opinião, ela vai acabar causando muito desequilíbrio ali na, na estrutura social inglesa, na estrutura política. Né? Imagina se a rainha começa a dizer que a política do primeiro-ministro do parlamento está errada. Né? Então, essa estrutura política é uma estrutura um pouco diferente da nossa, por exemplo, que está baseada no presidencialismo, que é uma outra coisa. Né? Então, lá, apesar de continuar existindo a família real, a população tem o direito de eleger os seus representantes para o parlamento, que é o equivalente aos deputados que a gente tem aqui no Brasil, né, com um poder um pouquinho diferente, mas é isso. E uma outra grande revolução que a gente tem nesse período é a Revolução Francesa. Essa sim, essa é a melhor de todas, essa é a minha preferida. Porque imagina só,
O povo ficou lá, né, sendo então pressionado, sendo explorado pela igreja, sendo explorado pelo rei, né? E aí, de repente, a burguesia, que ganhou dinheiro, então, com o mercantilismo, ela se enche disso. Ela fala assim, não dá mais para continuar vivendo sob esse período, porque todo mundo que desafiava o rei, por exemplo, era morto na guilhotina. Então, o sujeito era colocado a cabeça dele lá, ele perdia a cabeça na guilhotina. Então, eles chegam um momento e falam assim, não, a gente não pode continuar vivendo desse jeito. Quando a gente discorda, a gente vai ser morto por isso, né? Então, a Revolução Francesa, que durou 10 anos apenas, né, de 1789 a 1799, ela foi um período de muita agitação política na França, né, e teve um impacto muito duradouro, né, sobre a história da França, e eu acho que teve um impacto muito duradouro até os nossos dias. Muitas das nossas leis são baseadas em conquistas da Revolução Francesa, né? Então, a monarquia, né, absolutista, o rei com poder absoluto, ele tinha governado a nação, então, durante muitos séculos, acabou entrando um colapso, né, em um período muito curto, né? E nesse período curto, então, a revolução ela passa por muitas transformações, né? O sujeito sai então daquela situação de viver no campo, passa a vir viver na cidade, né? Na área urbana. Antigos ideais de tradição que estavam baseados em regras da Igreja Católica caem por terra, né, e passam a dar lugar a outros valores. E é daí, então, que dos valores mais importantes que a gente considera está aquele famoso ditado, né, do liberté, égalité, fraternité, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né, que todos os sujeitos passam a ser iguais diante da lei, né? Na Praça dos Três, na Praça lá dos Três Poderes, em Brasília, tem uma estátua, né, que representa um pouco dessa ideia, né, de que todo sujeito, quando ele for julgado pela lei, não importa a sua origem, não importa as suas posses, ele deveria ser julgado de forma igual. E qualquer forma que desrespeita isso, né, qualquer forma de tratamento ou julgamento, vai contra os ideais que foram estabelecidos lá na Revolução Francesa. A curiosidade da Revolução Francesa é que a mesma guilhotina que foi inventada para poder matar os opositores do rei, ela foi utilizada para decapitar o próprio rei, né? Então, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Então, a burguesia chegou ao poder a partir da Revolução Francesa. Muito do que a gente considera como movimento de esquerda política e movimento de direita política também surgiram a partir da Revolução Francesa, né? Daqueles que se posicionavam à esquerda do parlamento e tinham um determinado ponto de vista da sociedade, e aqueles que se posicionavam à direita do parlamento que tinham um outro ponto de vista político. Então, a ideia os da esquerda e os da direita tem origem nesse período, mas é claro que com o passar do tempo isso vai ganhando outro significado, né? Hoje a gente pode dizer com certa tranquilidade que ser de esquerda nos Estados Unidos significa uma coisa, ser de esquerda na Inglaterra significa outra coisa. Ser de esquerda na Alemanha, na França, na Espanha, significa também coisas diferentes. Ser de esquerda ou ser de direita no Brasil significam coisas muito diferentes de ser nos Estados Unidos, de ser na Inglaterra, de ser na França, né? Aí a gente pode se questionar o que significa ser de esquerda no Brasil, o que significa ser de direita no Brasil, né? Para poder compreender esse movimento. E por último, pessoal, a última característica desse período da história, a gente então tem o iluminismo, né? O iluminismo ele já vem no século XVIII, né? Nos anos 1700. E esse período chamado de Iluminismo, ou o chamado Século das Luzes, né, em contraposição à Idade das Trevas, lá da Idade Média, ele dominou muito o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. Ele é também chamado o Século da Filosofia, né? Então, houve uma
uma produção de conhecimento, uma disseminação de conhecimento muito grandes, em comparação com os períodos anteriores, né? O iluminismo ele vai incluir uma série de ideias, todas centradas na razão e não na religião, como principal fonte de autoridade e legitimidade, né? Também defendia ideais como liberdade, como progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional, separação entre igreja e Estado. Na França, principalmente, ele ficou muito envolvido com a liberdade individual, né? Ou seja, cada cidadão deve ter na sua vida um determinado grau de liberdade para exercer suas ideias, para exercer sua cidadania, né? Hoje há uma confusão muito grande em relação a liberdades individuais, mas não é o caso da gente discutir aqui, né? Ora, a liberdade individual ela é usada para justificar alguns comportamentos, e o mesmo argumento de liberdade individual é utilizado para criticar outros comportamentos. Então, como é que eu posso defender um e criticar o outro usando o mesmo argumento? Isso é um tanto contraditório, tá? E também na França ele foi muito utilizado para defender a ideia de tolerância religiosa, né? Bom, mas o que tudo isso aqui tem a ver com o corpo, pessoal? Então, o corpo na Idade Moderna, isso que nos interessa, né? Aquilo tudo que eu coloquei antes são questões relativas ao contexto, né, de pensamento a respeito do corpo e das práticas corporais, né? Então, olha, quando eu coloco uma citação assim, pessoal, com os autores, tudo é porque é uma citação muito importante, então é muito importante que vocês compreendam ela, tá? Agora, então, com o declínio final dos sacerdotes que condenavam a vida na terra, vemos a sua redenção. A redenção de quem? A redenção do corpo, né? Então, o corpo volta a ganhar importância, porque a igreja que condenava qualquer tipo de valorização do corpo, agora ela tem menos poder, né? Então, um neopaganismo ressurge e a carne intensa, ativa, ainda carregando cicatrizes do estigma pecador, né, da igreja, volta a ser soberana. Ela quer mostrar-se. Então, tudo aquilo que o corpo ficou escondido durante a Idade Média e durante os períodos de poder absoluto do Estado em união com a igreja, agora, então, esse corpo quer se mostrar, né? A obtenção do corpo sadio dominava o indivíduo, a prática física dominava a vontade. Então, o que a citação quer dizer? Quer dizer que as pessoas passaram a compreender a saúde como uma outra coisa que não era mais a salvação da alma, né? A salvação do espírito, né? A saúde agora passa a ser resultado do trabalho físico, do exercício, né? E eles acreditavam que a prática do exercício físico ela servia para que o indivíduo controlasse o corpo e controlasse as suas emoções, controlasse as suas vontades, né? Então, o corpo que antes sofria penitência pelo pecado, agora ele passa a ser disciplinado pelo exercício, tá? Então, a ideia de corpo na Idade Média foi fortemente influenciada por esse cara aqui, ó, que vocês devem conhecer lá pela matemática, né, por causa do desgraçado do plano cartesiano, troço que assombrou a gente lá na educação básica, né? Nossa, enjoei de fazer plano cartesiano. Pois é, o René Descartes, a pronúncia correta é Descartes, né, apesar desse S aí, porque ele era francês, né, o Descartes, né? Ele foi um sujeito que influenciou muito o pensamento dos anos seguintes, né, dos séculos seguintes. Dá para a gente dizer que ele influencia o pensamento científico até hoje. Tem muitas ideias que ainda estão em execução que foram influenciadas ou que foram desenvolvidas a partir de ideias cartesianas, né? Então, como é que o Descartes entendia o corpo, né? O Descartes viveu ali de 1596 até 1650, mas as ideias dele se fizeram presentes e muito presentes nos anos seguintes. Então, por isso que eu falei lá do século XVIII, voltei para o século XVII agora, né? Ele entendia o corpo, pessoal, separado em duas substâncias, né?
para ele existir, então, a substância pensante, né, que em latim é res cogitans, a coisa que pensa, de natureza espiritual, ou seja, o pensamento. E existia uma outra substância, né, que é chamada substância extensa, né, ou, do latim, res extensa, que é de natureza material, que é o próprio corpo. Então, pensamento e corpo. Para o filósofo, né, o nosso corpo ele acabava agindo como uma máquina, né, e funciona de acordo com leis universais que podem ser previstas, né? Então, uma imagem que ajuda a retratar um pouco a ideia de corpo do Descartes é o maquinário de um relógio, aqueles relógios antigos que têm todas aquelas pequenas engrenagens, mas quando estão cada uma no seu lugar, cada uma no seu devido funcionamento, garantem o funcionamento do todo. Quando eu falo para vocês, na compreensão de corpo dividida em pensamento e corpo propriamente dito, o que vem à mente de vocês? Vocês lembram de alguma coisa? Lembra de nada, não? Pessoal, vocês estão por aí ainda? Repete. Quando eu falo para vocês em uma compreensão de corpo dividida em pensamento e corpo, vocês lembram de alguma coisa que a gente já estudou na disciplina? Lembra de nada, não? Lembra da ideia lá do Platão na Grécia Antiga, do mundo das ideias e o mundo material? Então, o que o Descartes fez foi se apropriar da filosofia do Platão. Então, o Platão dizia que havia o mundo das ideias e o mundo da matéria, o mundo material. O Descartes dizia que tem o pensamento e tem o corpo. Então, vê aqui, ó, pensamento e matéria, e o Platão pensava a mesma coisa. Então, dá para dizer que, primeiro, a Idade Média se apropriou, né, a Igreja se apropriou da filosofia platônica, e depois, na Idade Moderna, o Descartes, ele também se apropriou da filosofia platônica para dividir o corpo em pensamento e corpo, né? Depois, mais tarde, a gente vai tentar compreender um pouquinho melhor isso aqui, a partir de um outro ponto de vista que não seja o ponto de vista do Descartes, né? Hoje eu poderia fazer a seguinte pergunta para vocês, né? Apesar do Descartes compreender o corpo dividido em pensamento e matéria, né? Nós temos um corpo ou nós somos um corpo? O que vocês pensam a respeito? Essa pergunta eu já fiz ela para um monte de pessoa e ninguém soube responder. Ah, então Aí é eu hoje, cheguei na então, João Vitor. resposta que. Tá. Aí eu peguei e cheguei na conclusão que depende de qual lado você olha, por qual pensamento você usa. Porque se você usa o pensamento da igreja, você está em um corpo. E se você usa o da ciência, você é um corpo, um ser vivo. Então, mas agora, o João Vitor, a gente vai se orientar pelo pensamento científico, porque a sua formação é uma formação científica, pelo menos aqui nesse espaço, que é um espaço acadêmico. Se você estiver lá na igreja, eu não falo para você usar esse tipo de pensamento, não, porque talvez a liderança lá da igreja não vai gostar muito de ouvir isso. Mas se a gente tiver que usar a referência científica, você é um corpo ou você tem um corpo? Eu sou um corpo. Ah, muito bem, Jair. Olha que coisa curiosa, vocês vão achar que é viagem da minha cabeça agora, né? Mas pensa só, nós nos referimos ao nosso corpo de uma maneira muito engraçada, né? A gente fala assim, ó, eu tenho uma mão, eu tenho um pé, a minha barriga, o meu peito, as minhas costas, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Essa é uma reflexão que eu tive, pessoal. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos quando eu pensava isso, sabe? E eu mal fazia ideia de que essa era uma reflexão filosófica, né? Mas pensa assim, quem é esse sujeito e onde está esse sujeito? Onde é que ele está localizado? Esse sujeito que diz que essa mão é dele. Esse sujeito que diz que essas costas são dele. Esse sujeito que diz que esse pé é dele. Onde que ele está? Então, ó, eu olho para minha mão aqui e falo, essa mão é minha. Mas minha quem? Quem é esse sujeito que está falando que essa mão é dele? Conseguiram compreender o meu ponto de vista? Ou é muito viagem para a cabeça de vocês? Dá um sinal de vida aí, pessoal. Beleza, Ronald. Né? Então, essa dificuldade de responder essa pergunta, pessoal, de quem é esse sujeito que diz que a mão é dele? Porque eu chego ao ponto, eu falo assim, ah, não, mas é o consciente. Aí você fala assim, mas eu também viro, né? Eu também me refiro a isso, falo assim, ao meu consciente, a minha consciência, a minha subconsciência, o meu pensamento, a minha ideia, a minha opinião. Então, onde é que está morando esse sujeito que fala que tudo isso é dele, né? A dificuldade em compreender isso, pessoal, mostra um pouco que essa ideia de posse, né, eu tenho um corpo, ela é um tanto equivocada, né? Na verdade, nós somos um corpo, né? Só que a nossa existência é uma existência material. Nós não somos espíritos que vagam por aí, né? Nós não somos alma penadas, né, que não dá para pegar, não dá para capturar, não dá nada disso. Nós somos matéria, né? Então é por isso que eu consigo pegar esse copo aqui, né? Esse copo é um objeto e eu consigo ter contato com ele graças à minha existência corporal. Graças a Deus, o Descartes, né, não foi o único que refletiu sobre isso, né? Depois, muito mais tarde, a gente teve o Merleau-Ponty. João Vitor, se você quiser ler um pouquinho a respeito, você pesquisa um pouco sobre a fenomenologia da percepção. Depois pode mandar um WhatsApp aí que eu te indico uma leitura mais tranquila sobre isso, tá? Assim que ou então alguns vídeos do YouTube que eles sempre têm mais quebrados também, vai falar sobre a percepção corporal, né? Porque eu já vi que já é Eu um... prefiro o vídeo. Oi? Ah, sim, sim, mas se você digitar lá Eu prefiro o vídeo. Merleau-Ponty e o corpo, tal, para nível de curiosidade eu prefiro o vídeo também, porque ele já vem com uma riqueza de imagem, som, tal, diferente, né? Se for para uma coisa mais aprofundada, eu prefiro o texto, porque o vídeo não dá conta disso, sabe? Então, eu prefiro o texto, que o texto vem com uma robustez maior. Então, na hora de fazer trabalho, por exemplo, você até pode consultar o vídeo, mas não vou consultar só vídeo, né? Vou consultar texto também. Então, vamos ficar com essa ideia, né, que o Descartes, ele entendia que pensamento e matéria eram coisas diferentes. E o que o Descartes ainda falou, ainda por cima, pessoal? Né? Deixa eu ver se aqui está. Então, vamos lá. No século XVIII, também os ideais iluministas acabaram por acentuar a depreciação do corpo. Aí você fala assim, ué, professor, como assim? Você não falou que a igreja perdeu o poder e que o corpo voltou a ser valorizado? Sim, ele voltou a ser valorizado, até a página 2, né? Só que a desvalorização da igreja e a desvalorização da ciência eram desvalorizações diferentes, né? Mas vamos entender, então, como é que era essa desvalorização da ciência, né? A depreciação do corpo, né, acabou dissociando ele da alma, separando ele da alma, igualzinho Platão fez lá na antiguidade, retomando a dicotomia corpo-alma arquitetada na antiguidade clássica. Aqui, pessoal, o arquitetado não está escrito errado, não, tá? Que a Barbosa, Matos e Costa são autoras que publicaram numa revista portuguesa. Aí o português de Portugal é um pouquinho diferente do nosso em alguns pontos, tá? O pensamento iluminista negou a vivência sensorial e corporal, atribuindo ao corpo um plano inferior, né? Vou explicar isso melhor. Para produzir um conhecimento científico verdadeiro e válido, o
filósofo, cientista, não poderia se basear na sua percepção, né? Lembra que eu mostrei a ilusão de ótica para vocês na aula passada? E a gente viu que às vezes dá para ter diferentes interpretações sobre uma mesma imagem. A imagem é a mesma para todo mundo, mas a gente acaba tendo percepções um pouco diferentes. Então, baseado nisso, os filósofos ali do iluminismo, eles acabaram desenvolvendo a ideia de que, para a obtenção do conhecimento verdadeiro, nós precisávamos nos distanciar da percepção. Então, era preciso criar um método para que o conhecimento pudesse ser validado. Esse método, né, se chamou, então, o método científico, né? É aí que surge, então, o que hoje nós chamamos de método de conhecimento científico, um conhecimento que é testado, um conhecimento que é possível de ser comprovado e que é possível também de ser negado, né? Então, se eu faço uma determinada afirmação para o João Vitor, pelo mesmo método científico, ele pode me contrapor, né? Isso não está baseado na minha percepção. Não posso virar para o João Vitor e falar assim, não, João, para mim é isso aqui, porque isso não é científico, né? O João Vitor vai querer saber, falar assim, não, mas quais as garantias, quais os caminhos percorridos que você adotou para tornar esse conhecimento válido, possível de ser comprovado, né? E aí a percepção sensorial do corpo, né, os sentidos, é visto então num plano inferior, que não é capaz de produzir esse conhecimento verdadeiro. Isso lá nesse período, tá? Claro que isso vem mudando ao longo do tempo, e quando vocês cursarem a disciplina de metodologia da pesquisa com a professora Ana Paula, vocês vão entender um pouco mais sobre conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e as diferenças entre eles, tá? Então, ó, paralelamente, as necessidades de manipulação e domínio do corpo, né, concorreram para a delimitação do homem como um ser moldável e passível de exploração. Então, o corpo ele passa então a servir à razão, né? O trabalho do corpo, né, a maneira dele se exercitar, o comportamento do corpo servia a questões que podem ser chamadas de questões racionais. Ao adotar uma determinada prática corporal, por exemplo, eu tinha que servir para alguma coisa, ela não poderia servir só para diversão, né? Isso é irracional, ela tinha que ter uma utilidade, porque o homem moderno, iluminista, ele só fazia coisas orientadas pela razão, e a razão definia que tudo que era feito ao corpo tinha que servir a um propósito também racional, tá? Compreender esse ponto aí, pessoal? Então vamos seguir, né? E aí a gente tem então o início da Idade Contemporânea, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar um brinde para vocês hoje. E essa parte aqui da matéria é uma parte muito pesada. Eu não vou entrar na Idade Contemporânea hoje, tá? Eu acho que vai ficar muita matéria para vocês e a gente pode ser que a cabeça de vocês fique muito fervilhando em função dessa quantidade de coisa. Então, vamos deixar a Idade Contemporânea para diante, porque a Idade Contemporânea vai influenciar diretamente a história da educação física e a história da educação física no Brasil. Então, vamos deixar lá para frente, né? Aqui já tem uma pista, né, do que as revoluções causaram, e aqui é Joana d'Arc na Revolução Francesa. Nós vamos ficar, então, nesse ponto, né? O corpo na Idade Moderna. E nessa, então, essa ideia do corpo servindo à razão, né? E aí se vocês não tiverem nenhuma dúvida, se vocês não tiverem nenhum ponto que vocês gostariam de esclarecimento, eu vou encerrar a aula um pouquinho mais cedo para dar um descanso para a cabeça de vocês, porque eu acho que hoje foi muita coisa. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, estão sabendo tudo para a prova já, né?